grande Rolling Stones, né? Que eu cheguei a vê-los ao vivo no Voodoo Lounge, né? Não sei se alguém aqui já foi naquele show, Voodoo Lounge, que foi lá no Pacaembu. Também chovia pra caramba, meu Deus do céu. Também chovia pra caramba. O Voodoo Lounge, né, que o show começou super tarde, quase foi cancelado. Foi a primeira apresentação, primeira vez que os Rolling Stones vieram para o Brasil. A primeira vez que eles vieram para o Brasil. E chovia pra caramba. Abriu o show com Barão Vermelho. A Rita Lee deveria também tocar e acabou não tocando, preocupada com seus equipamentos, né, naquela chuva torrencial que estava caindo no Pacaembu. Mas depois acabou acontecendo, mais de 11 horas da noite, tá? Acabou acontecendo o show. Tá? Foi assim puta, épico o negócio, foi épico, foi um puta show, né, da Voodoo Lounge, né, que foi premiada aquela turnê, ganhou o prêmio Grammy, o disco, na época. Então, é interessante. Então, vamos falar aqui dos Rolling Stones. Rolling Stones. Vamos lá. Olha, os Rolling Stones, o que a gente vai pegar aqui, a veia aqui, que eles foram sismógrafos assim da cultura pop, tá? Não tem como negar isso, né? É uma banda longeva. Quantos anos estão aí de estrada? Desde 1962, aí 50 anos, sei lá, quantos anos aí que já estão de estrada. Eles passaram por tudo na cultura pop, né? Passaram por tudo, tiveram diversos renascimentos, né? Crises e renascimentos, inclusive crises internas, né? E uma morte misteriosa do Brian Jones, que foi encontrado morto, seu corpo boiando na sua piscina, na sua residência em Essex, na Inglaterra, né? Um grande palacete do século XVI. Isso era comum. Dos roqueiros ali nos anos 60 e 70 ficavam ricos, então iam comprar esses castelos, palacetes assim antigos do século XVI, XVII, coisa antiga pra caramba, onde eles acabavam se enclausurando, né? Com os Beatles aconteceu isso, né? Quem tirou eles da clausura foi o Paul McCartney. Né? A gente vai falar aqui um monte de coisa. Bom, Beatles e Rolling Stones são paralelos aqui, por N motivos que a gente vai ver. O interessante é o seguinte, da onde eles começaram, tá? Sabe daquelas bandas assim, como os Beatles, né? Que parece que simplesmente assim apareceram. Qual é a sua pré-história? O que eles faziam? É interessante que tudo começou num encontro fortuito, né? Ao acaso, do Keith Richards e o Mick Jagger, tá? Eles se reencontraram em 1961 em Dartford, tá? Numa estação de trem, tá? Eles já tinham sido colegas numa escola primária entre os 7 a 11 anos de idade. Aí cada um seguiu o seu caminho e eles se encontram em Dartford, Inglaterra, nessa estação de trem. E o que acontecia? O Keith Richards, ele era fã de Chuck Berry. Tinha todos os discos de Chuck Berry, do rock and roll norte-americano, até que, ao se deparar com Mick Jagger, o reconhecendo e começar a conversar, ele descobriu que também o Mick Jagger curtia. Na sua autobiografia chamada Life, o Keith Richards, ele fala de uma carta que enviou para a tia dele, tá? Retratando esse reencontro e esse início do que seria os Rolling Stones, né? Ele diz o seguinte: você sabe que eu estava interessado em Chuck Berry e pensei que era o único fã num raio de quilômetros, que eu era o único fã. Aí, numa manhã em Dartford, eu estava segurando um disco do Chuck Berry, né, quando um cara que eu conheci na escola primária veio até mim. Aí o Richard continua nessa carta.
Ele tinha todos os discos do Chuck Berry, tá? Assim como os dos seus amigos. E todos eles eram fãs de Rhythm and Blues. Rhythm and Blues real, quero dizer. Não essa porcaria de Dinah Shore, Brooke Benton, Muddy Waters, Chuck Berry, Howlin' Wolf, John Lee Hooker. São as coisas mais reais do blues de Chicago, coisas maravilhosas. Aí foi o encontro, o início dos Rolling Stones, né? Eles vão juntos criar uma banda, né? Uma banda de jazz e blues, mas de blues, né? Rhythm and Blues. O The Blue Boys, né? Aqui essas fotos aqui são raras, né? Com uma qualidade muito muito precária aqui. Está aqui o Keith Richards e o Mick Jagger no Blue Boys, né? Que aí eles começavam a tocar covers, né? Eles ainda não estavam compondo ainda. Eles não tinham ainda o estímulo para a composição. A gente sabe que essa coisa do crescimento do rhythm and blues, do blues americano no Reino Unido e de resto em toda a Europa, a gente já falou isso diversas vezes, tem a ver com uma operação psicológica da inteligência norte-americana, desde o Plano Marshall de reconstrução da Europa, para a cultura norte-americana se expandir na Europa. Tá? Então, o jazz e o blues foram as músicas escolhidas porque dava a melhor visão para a América, uma visão idílica, né, de uma suposta igualdade racial, brancos e negros tocando juntos nessas bandas. Então, isso encantou, né, uma Inglaterra ainda provinciana, ainda com resquícios, por incrível que pareça, vitorianos, né, muito conservadora. Isso começou a encantar esse pessoal, e daí veio aqui os chamados Blues Boys, né? Tudo o que aconteceu? Em 1962, o Jagger e o Richards eles foram tocar os seus Blue Boys no Ealing Jazz Club em Londres, a grande meca que eles já estavam buscando, tá? E lá eles conhecem Brian Jones, que era o guitarrista que estava tocando numa banda chamada Blues Incorporated, tá aqui, do Alexis Corners, Blues Incorporated, essa figura do bluesman inglês, onde o Brian Jones tocava. E Charlie Watts, o baterista, também fazia alguns shows na bateria desse grupo. E ali foi imediato, foi assim, Charlie Watts e Bill Wyman também estava por ali, foi o centro ali dos Rolling Stones que estava começando. Tá? Aí eles decidiram, claro, vamos juntar aqui o Brian Jones, além de ser um bluesman, né, um guitarrista assim do blues, ele era o que tinha a formação mais eclética do grupo, né? Quando eu digo eclética, com uma tendência mais progressiva, né? Multi-instrumentista que ele era. Ele não era apenas um rhythm and blues, um guitarrista do blues, mas ele já tinha conhecimento ou ambicionava, né, arranjos, um tipo de sonoridade mais diferenciada, né? O que está marcado aí no disco Their Satanic Majesty's Request, tá? Muito desse ecletismo do Brian Jones, tá? E o que acontece? Tá, formamos nossa banda. Que nome vai ter a nossa banda? Que raio de nome vai ter? Eles precisavam criar um nome o mais rápido possível, porque eles iam colocar o pé na estrada ali. Aí, é claro que Brian Jones conhecia uma música lançada pelo Muddy Waters, uma música que se chamava Rolling Stone, de 1950. E essa música, né, a letra da música tinha tudo a ver, né, com a filosofia que o Brian Jones, né, já estava ali cultivando dessa nova banda. Essa música, Rolling Stones, do Muddy Waters, conta a história de um garoto destinado a causar problemas, né? Então ele fala: bem, minha mãe disse ao meu pai, pouco antes de eu nasci, eu tenho um menino chegando, ele vai ser uma pedra rolante. Com certeza ele é uma pedra rolante.
essa frase, essa letra encantou. Rolling Stones, vamos ser pedra rolantes. Por quê? Porque pedra que rola não cria limo. Era bem essa filosofia dessa letra, né? Do Muddy Waters. E aí foi o nome escolhido através da influência do Brian Jones, tá? Para um show já em julho de 1962, tá? Aí aquela coisa, bom, e aí? E agora? Precisamos de um empresário, de um agente nos empresariar. Aí vamos entrar numa coisa que vai ligar mais para frente com a morte suspeita, as diversas teorias conspiratórias da morte do Brian Jones, tá? O que aconteceu? Nesse meio, a gente já falou sobre isso, inclusive as teorias conspiratórias sobre a morte de Jimi Hendrix, tá? Porque naquela época, essas bandas que estavam começando muito jovens, elas não tinham, claro, punch, né? Ou digamos assim, como é que se fala? Experiência para lidar com, negociar com as grandes gravadoras, tá? Em geral, os donos dessas grandes gravadoras, os empresários, os CEOs, eram gente casca grossa, tá? Gente que vinha do submundo, tá? Então, nada melhor do que pegar agentes, empresários que também vinham do submundo, tá? Tão casca-grossas quanto. Então, ali os limites entre as fronteiras entre a legalidade, a ilegalidade e até o crime eram muito próximas, eram muito perigosas ali, tá? E é claro que o produtor escolhido, indicado, ele tinha sido empresário dos Beatles, bem no comecinho, tá? Era Andrew Loog Oldham. Vamos ver a figura dele. Tá aqui. Ele foi o cara que realmente ele fez o conceito dos Rolling Stones. Ele ainda é vivo, né? Produtor musical, gerenciador de talentos, empresário. Ele foi gerente dos Rolling Stones de 63 a 67. Foi ele que construiu todo o acesso ao estrelato, o conceito, a imagem da banda. E ele é muito conhecido pelo seu estilo, digamos assim, extravagante. A sua fama era de traficante. Ali na Inglaterra, a fama não era muito boa, tá? É desse cara casca-grossa que precisamos. O problema é que ele tinha 19 anos, não era maior de idade ainda. Então ele não tinha ainda a licença, não podia, por ser menor de idade, pegar a licença para ser o agente, o empresário dos Rolling Stones. Eles vão encontrar, vai procurar um assistente, um outro agente mais experiente, que vai ser, esqueci o nome do cara aqui, mas vai ser o cara que vai ser o responsável pela tragédia da primeira jornada, a primeira turnê dos Rolling Stones nos Estados Unidos, culminando naquele programa fatídico apresentado pelo Dean Martin, tá? Que os humilhou ao vivo, tá? Quais foram as contribuições desse Andrew Oldham? Primeiro, o Ian Stewart era uma figura, era um tecladista que se juntou em 1963 aos Beatles. Era necessário um tecladista. Só que o problema é que ele era mais velho do que o grupo. Então, não, ia ser muito junto com a imagem de jovens tal. Então, tirou o Ian Stewart dos shows ao vivo para deixar apenas no estúdio, fazendo as gravações em estúdio. Foi a primeira decisão dele. A segunda decisão, é claro, o Oldham queria jovens esbeltos, novos, tal. Então, a Ian Stewart fora, só vai ficar nos estúdios tocando teclado nas gravações. Outra coisa, ele que foi o grande responsável em incentivar o Mick Jagger a ser o frontman, tirando o Brian Jones de cena. O Brian Jones, ele sai lá daquele clube de jazz, né, onde eles se conheceram, o Ealing Jazz Club, como líder natural. Pela formação que ele tinha, pelo seu ecletismo musical, ele passa a ser o líder dos Rolling Stones. Mas o Oldham, ele vê um problema nisso daí. Ele é eclético, ele é bom demais. Não quero isso. Incentivou o Mick Jagger a ser o
o cara que receberia todos os holofotes. Isso vai causar problemas e entra aí nas teorias conspiratórias da morte do Brian Jones. E outra coisa, pelo seu conhecimento anterior dos Beatles, ele conseguiu trazer o John Lennon e o Paul McCartney para os estúdios da gravação dos Rolling Stones, o que levou a eles gravarem uma composição dos Beatles, I Wanna Be Your Man, para se tornar o segundo single de sucesso dos Rolling Stones, tá? I Wanna Be Your Man, tá? Que também estava no repertório dos Beatles, mas os Rolling Stones eles gravaram. E mais principalmente a imagem de bad boy dos Rolling Stones. A sagacidade desse cara é que os Rolling Stones deveriam ser a antítese dos Beatles, tá? Ele sistematicamente, com muito detalhismo, muita estratégia, ele foi criando essa imagem. É dele que tirou, dele que foi tirada essa manchete, né, que ele jogou aos quatro ventos, nos tabloides, nos meios de comunicação britânicos. Você deixaria sua irmã sair com um dos Rolling Stones? Ele é que criou isso e causou aquele frisson, jogou aos quatro ventos essa pergunta: você deixaria sua irmã sair com um dos Rolling Stones? Tá? Imagina numa Inglaterra conservadora, ainda com resquícios da era vitoriana, esse tipo de coisa. Tá? Mas aí vem o sucesso, o primeiro grande, né, sucesso. Aqui é a catástrofe, né? Tá? O Dean Martin é o The Hollywood Palace, que era o nome do show. Eles se apresentaram, e é claro que os Rolling Stones saíram, né, para entrar o comercial, e aí o Dean Martin começou a fazer um monólogo assim, tirando sarro. Olha, eles não são cabeludos, é ilusão de ótica, é a testa que é alta e as sobrancelhas grandes. E aí ele começou, olha, vamos para o nosso comercial, não vão embora, não me deixem aqui sozinho com os Rolling Stones. Entre outras piadinhas sem graça que ele começou a fazer, tirando sarro, principalmente da roupa deles, tá? Terninho, tal. Foi esse episódio que fez o Oldham, né? Simplesmente, não, vocês não vão mais se vestir de terninho, vocês são antítese dos Beatles. Vocês vão de suéter, vocês vão de calças de couro, vocês são os caras perigosos, vocês não podem mais se vestir dessa coisa da banda de terninho, tá? E a Aftermath foi o primeiro grande sucesso, o primeiro grande disco, aí com o Oldham incentivando, isso fez parte da estratégia de tirar o Brian Jones de centro, a estratégia para incentivar a dupla Richards e Jagger a ser os grandes compositores da banda, os grandes letristas, né, da banda. Esse Oldham praticamente criou, né, criou a imagem. É nesse disco que está aqui Paid in Black, aí você percebe a grande influência ainda do Brian Jones. Com essa música Paid in Black, grande influência das músicas do Oriente Médio, né, ragas. O ecletismo do Brian Jones adiciona essa música a sitar. Na balada Lady Jane, um instrumento medieval chamado dulcímero ou dulcimer, que é um instrumento de cordas de aço, né, de percussão horizontal, tá? Tocado numa espécie de mesa, e Under My Thumb ele adicionou marimbas. Então ainda está presente a grande influência eclética do Brian Jones, tá? Ele estava à frente musicalmente, né, em termos de arranjo, tal, dos outros companheiros, tá? Pela formação dele. E essa estratégia do Oldham, né, de começar cada vez mais a empurrar ele para jogar ele para escanteio, incentivando a dupla Richard Jagger, né, leva a uma situação de tensão cada vez maior que se reflete nas drogas cada vez mais pesadas que Brian Jones começa a consumir. Todos eles, claro, começam a ser, com o sucesso de Aftermath e o single, né, o Ruby Tuesday, I Don't Get No Satisfaction, né, a música Satisfaction, com todo esse sucesso e a grana, né, que começam a ter, aí entram as drogas, tá?
eles são perseguidos pela polícia, várias vezes eles são presos pelo porte de drogas em aeroportos, e com a barra pesando, eles se mandam para o Marrocos. Vamos gravar o próximo disco no Marrocos. Cada um levando as suas namoradas. Imagina, namoradas, drogas, a coisa não terminou muito bem. Um começou a pegar a namorada do outro. Tá? Foi um pandemônio, e principalmente no final das contas, o Keith Richards ameaçou com a faca o Brian Jones, né? Keith Richards pega a namorada do Brian Jones, né? Ou seja, nesse caos todo que estavam os Rolling Stones, isso aí, daí uma das teorias conspiratórias, essa ameaça de faca, né, do Keith Richards contra o Brian Jones, sai esse disco, um dos mais subestimados do rock, na minha opinião. O The Satanic Majesty's Request, a pedido das suas majestades satânicas, tá? Continuando a estratégia do Oldham, né? São os bad boys, agora eles são as majestades satânicas. Por que foi subestimado? Porque muitos começaram a interpretar esse disco como uma tentativa de imitação do Sgt. Pepper's. O que eu discordo frontalmente, tá? Vocês ouviram aí o 2000 Light Years from Home na abertura? O arranjo com o Mellotron é uma sonoridade assim sensacional, né? Uma das melhores músicas com Mellotron, na minha opinião, né? Que o King Crimson depois usou e abusou das potencialidades do Mellotron nos anos 70, tá? Eles embarcam no psicodelismo, eles abandonam. A grande questão é que eles abandonam a tradição do rhythm and blues, Chuck Berry, rock and roll americano e tal, e embarca no psicodelismo, no som psicodélico. Esse som psicodélico dos Rolling Stones não tem nada a ver com o que estava lá ocorrendo na costa oeste dos Estados Unidos, do sexo, drogas e rock and roll, tá? Beach Boys já tinham começado com essa coisa de disco conceitual, tá? E depois aqui os Sgt. Peppers, né? Daqui dos Beatles, é a contraposição. Sgt. Peppers é na minha opinião, é o disco mais superestimado do rock, tá? Na minha opinião, não é nada disso. Na minha opinião, é de um crítico que destruiu no New York Times na época, que destruiu o Sgt. Peppers. O grande disco, na verdade, esse disco dos Rolling Stones estavam tentando copiar Pink Floyd, vamos até mostrar aqui os dois, né? Na verdade, eles estavam embarcando nessa história, nessa aventura. O Pink Floyd, o The Piper at the Gates of Dawn. Aí sim, a experiência psicodélica. É superestimado o Sgt. Peppers, porque, na minha opinião, não é um disco psicodélico. Não é, e na opinião também desse crítico, esqueci o nome dele, mas na época, vocês encontram na internet, é do New York Times, a crítica que ele faz no lançamento, que é assim que ele fala, né? Vou até ler alguns trechos. O som é um pastiche de dissonância e luxuosidade. O clima é suave, até mesmo nostálgico, mas como a capa, o efeito é moderno e confuso, como uma criança superestimada, mimada. Sgt. Peppers é mimada, ele fala, cheira a trompas e harpas, quartetos de gaita, ruídos variados de animais, uma orquestra de 91 instrumentos, e assim vai. Nisso eu concordo, a capa do Sgt. Peppers promete mais do que o disco entrega. Há algo ali na capa de vanguarda, dadaísta, é uma capa dadaísta, neobarroca, com aquelas colagens das grandes personalidades do século XX, é vanguardista, total. Só que você tem tirando talvez Lucy in the Sky with Diamonds, que aí tem uma pegada mais psicodélica, com a entrada de uma sonoridade mais eletrônica, mais experimental, o resto é vaudevilliano. Eu concordo com esse crítico do New York Times, é uma coisa nostálgica. O Sgt. Peppers ouvindo me passa uma coisa nostálgica. Tá?
e suntuosa, luxuosa, pastiche mesmo. Tá? Agora, The Piper at the Gates of Dawn é o psicodelismo real, a experiência ali na London Swinging, né, que era o local, na boate UFO, onde o Pink Floyd começou com Syd Barrett. As primeiras experiências psicodélicas com a utilização da guitarra, com sonoridades até então nunca vistas. Se você vê aqui o Astronomy Domine, Interstellar Overdrive, é uma das coisas assim mais experimentais e loucas. Foram lançadas junto com Sgt. Peppers, né? É muito mais aventureiro, experimental, radical do que o Sgt. Peppers. Sgt. Peppers, de novo, é muito superestimado, porque tinha o lobby dos Beatles ali por trás, o marketing. Eles tinham abandonado os seus shows ao vivo, então estava sendo muito esperado o primeiro trabalho deles, né? Então, o objetivo dos Beatles era fazer um som que seria impossível ser tocado ao vivo, e de fato foi. Na época, o disco Sgt. Peppers era impossível de ser tocado ao vivo, tá? Hoje o Paul McCartney toca aí várias, né? Para se bobear até na íntegra, o Sgt. Peppers em shows ao vivo. Então, o The Satanic Majesty's Request buscou aqui o Pink Floyd, esse The Piper at the Gates of Dawn, The Piper at the Gates of Dawn, né? Os gaiteiros dos portais do amanhecer, é uma coisa assim, né? Os pipers, né? Os tocadores de fole, é uma coisa assim. Então, principalmente que isso, os Rolling Stones estavam muito mais antenados com o que estava acontecendo na Swing em London, né, do que os próprios Beatles. Os Beatles estavam fechados em si mesmos. Inclusive aquele documentário, né, que teve várias partes, né, causou uma puta polêmica tal, que foi liberado, né, com imagens nunca antes vistas neles, gravando lá o Let It Be, Abbey Road, tal. Eles estavam fechados em si mesmos, em si mesmados, cada um indo para a sua casa de fazenda do século XVII, XVIII, castelo. Foi o Paul McCartney que os trouxe de volta, né? Ao ver um show no Albert Hall, né? uma apresentação, um sarau literário com escritores da literatura beatnik norte-americana. Allen Ginsberg estava liderando aquele evento. Então ele ficou maravilhado com essas coisas que estavam rolando. Realmente, Londres era muito conservadora, muito provinciana. O que estava rolando nos Estados Unidos e convenceu, olha, volta, pessoal. Os caras estavam lá com a grana do Sgt. Peppers, do Magical Mystery Tour, que foi um fracasso também. Então, trouxe eles de volta, os arrebanhou. Né? O John Lennon com a sua esposa, depois separaram, encontrou a Yoko Ono, e aí começou a fazer proselitismo político, né? War is over, aquela coisa toda, deitado na cama com a Yoko, aquele proselitismo político autoindulgente e narcísico, na minha opinião, do John Lennon. Mas os Rolling Stones estavam mais antenados, eles estavam antenados na cena que estava rolando. E o cenário da música psicodélica liderada pelo Pink Floyd. Tá? Então eu vejo aqui, é claro, esse disco, Majesty's Satanic Request, né, dos Rolling Stones, ocorreu num período turbulento, que eles estavam lá, o Keith Richards ameaçando com faca o Brian Jones, pegou a namorada dele, muita droga rolando no Marrocos, mas ainda você percebe o ecletismo do Brian Jones, né, nos arranjos aqui. O Keith Richards odeia. Na sua autobiografia Life, ele fala que esse disco é uma pilha de lixo. É uma pilha de lixo, segundo a opinião dele. Né? É o álbum renegado por Keith Richards. É uma pilha de lixo. Ele não aceita ter participado desse tipo de coisa, ter cometido isso. Tá? E a música favorita do Mick Jagger é She's Like a Rainbow, que é uma música romântica, um riff de piano bonito que abre a música, She's Like a Rainbow. Mas o 2000 Light Years from Home
toca ainda, está no setlist. É a única música, pelo menos que eu já ouvi desse disco, que entra no setlist dos shows dos Rolling Stones. Tá? 2000 Like Years From Home, né? que eu já ouvi. Então, aí que tá. Eu não estou falando mal quer dizer, da crítica aqui do Sgt. Pepper. O Sgt. Pepper não é psicodélico, é outra coisa. É outra coisa. Por isso que foi superestimado esse disco. Tá? Psicodélico é o Pink Floyd, né? E esse disco que é o mais radical, depois que o Syd Barrett embarcou numa viagem de LSD e nunca mais voltou, o Pink Floyd perdeu essa pegada, que era a dele, né? Desse experimentalismo psicodélico. Esse é o verdadeiro psicodelismo da Swing in London, tá? Desse período. Tá? E é claro, aí é que entra a questão do Brian Jones, para a gente ir encerrando aqui a nossa live, pelo menos a parte aqui dos CDs e vinis. A morte do Brian Jones, né? Brian Jones, olha, já está completando acho que 53 anos da morte dele. Ele morreu em 1969, tá? Ele morreu, foi encontrado morto numa piscina lá na sua casa, uma imensa casa de tijolos vermelhos do século XVI, tá? Em Sussex. O legista declarou a morte por afogamento enquanto estava de influência de álcool e drogas. Essa foi a... Mas as teorias assim conspiratórias e muitas evidências, né? Assim como na morte do Jimi Hendrix, apontam para esse submundo que havia no rock ali dos anos 60. Empresários, agentes que vinham do submundo, no limite entre a legalidade, ilegalidade e criminalidade, né? E os CEOs casca-grossa das gravadoras. Tá? Então, olha, uma das histórias é que um mestre de obras, né, o Frank Thorogood, isso era muito comum naquele momento. Esses roqueiros ficavam milionários, ficavam com muita grana, e o que eles queriam? Comprar um castelo, comprar um casarão, tal. Então tinha que ter um caseiro que virava um mestre de obras para reformas, para todo mundo. Na casa do Brian Jones é esse cara, o Frank Thorogood, tá? E todos eles começavam a acreditar o quê? Que eram amicíssimos, que já eram agregados do cara. Então ele se meteu a fazer por conta própria festas na casa do Brian Jones. E numa dessas festas apareceu o Brian Jones. O que está rolando aqui? E o cara ainda foi cobrar dinheiro para ele. Olha, aqui está devendo para mim grana. Tá, o cara já se sentindo dono lá do pedaço. E depois dessa discussão, coincidentemente, no dia seguinte, descobriu o corpo dele flutuando na piscina do Brian Jones. Então, isso é uma das teorias. Outra teoria, outra coisa, é mais que teoria conspiratória, isso aqui são dúvidas justificáveis. Tom Kaylock é outro que vem desse submundo que eu falo. Era um ex-veterano paraquedista, né, lá da Força Aérea da Inglaterra, Tom Kaylock. Ele tinha sido motorista de Bob Dylan na turnê que o Bob Dylan fez em 1966, lá pelo Reino Unido, e ele se tornou uma espécie de conserta-tudo. Imagina, conserta-tudo. Como via de regra, esses roqueiros estavam metidos em problema com drogas, polícia, ele era o conserta-tudo, é o que vai lá tirar o cara do chilindró, é o cara que vai pagar a fiança, é o cara que resolve tudo. Então, muitos falam que essa treta que teve com o Keith Richards, com o Brian Jones, né? Inclusive o Keith Richards ameaçando com a faca, né? O Keith Richards ficou com a namorada do Brian Jones lá no Marrocos. Então, muitos falam que, na verdade, se Tom Kaylock, amando do Keith Richards, mandou... Olha, resolve aí a parada. Esse cara é um desafeto e tem outras coisas que o Brian Jones iria reivindicar na justiça, porque ele que criou
o termo, o nome da banda The Rolling Stones, tá? Ele que criou e ele, então, iria reivindicar, ia tirar esse nome dele, esse tal do resto da banda. Ele já tinha sido afastado, né? Muito em virtude, já era um cara pastoso, dá para ver por essa foto aí, a cara já pastosa dele, com muita droga, né? Tal, então então fala, muitos inclusive falam que o próprio Thorogood, esse mestre de obras, esse caseiro, ele confessou no seu leito de morte isso que aconteceu. Olha, fui eu, junto com o Keylock, matamos o Brian Jones. A gente armou o negócio. Armou como? Como cotidianamente o Brian Jones vivia chapado, simplesmente empurramos na piscina. Aí morreu. Ou talvez nem tomou consciência que tinha morrido, né? Tamanho chapado do jeito que o cara estava. A gente só deu um empurrãozinho e Deus fez o trabalho. Uma coisa mais ou menos assim. Então, uma coisa muito assim, olha, é um submundo ali, faz paz e amor, não tinha paz e amor, não, né? O Ricardo J, lá, o resolvedor de problemas do Pulp Fiction, é bem isso. Ficou famoso esse cara, né? Esse Tom Keylock, né? Tinha sido Resolve Tudo do Bob Dylan lá na turnê no Reino Unido e foi trabalhar para os Rolling Stones, tá? E é claro, os Rolling Stones, olha, foi o sismógrafo o evento lá no autódromo de Altamont, né? No autódromo de Altamont, vocês devem ter ouvido falar desse caso, tal. Muitos falam que ali foi o fim do sonho, do sexo, drogas e rock and roll, do paz e amor, o fim do sonho hippie, tá? Esse show no autódromo lá na Califórnia de Altamont, a segurança foi dada para os Hells Angels, esses motoqueiros barra pesadas, e foi assassinado no meio da multidão, na frente do palco, onde estavam os Rolling Stones, né? Um negro, segundo os Hells Angels, ele estava armado e partiram para cima e esfaquearam o cara. O cara morreu, causando pânico ali na multidão, corre, corre. Quer dizer, o show já estava, o baixo astral estava altíssimo. Esse show, esse festival, nesse autódromo, deveria ser uma espécie de Woodstock da costa oeste. E aí reforçando essa coisa do paz, sexo, drogas e rock and roll, paz e amor, o símbolo do desarmamento nuclear, essa coisa que veio ali da costa oeste da Califórnia, só que foi uma catástrofe, os Rolling Stones estavam lá. Traumatizados, os Rolling Stones voltam com tudo aos rhythm and blues, ao rock sólido, né, o solid rock, tal. E aí vem o disco Stick Fingers, tá? Aí é claro, os Rolling Stones, inclusive muitos bootlegs, né, muitos gravações piratas, inclusive desse show no autódromo de Altamont, eram tantos discos piratas, né, de shows ao vivo dos Rolling Stones, que eles decidiram oficializar esses bootlegs com esse disco aqui, Get Yayas Out, tá? Que é considerado pelo pessoal dos vinis, tal, o melhor gravação ao vivo de uma banda de rock, o melhor disco ao vivo, tá? O melhor disco ao vivo. E é claro que aí eles ficam nos Estados Unidos, passam a ficar cada vez mais tempo nos Estados Unidos, conhecem Andy Warhol, e o Andy Warhol assume a arte desse disco Stick Fingers, tá? Muitos falam que era o amante do Andy Warhol que posou com esse jeans justo na capa, e a criação do logo, esse logo assim inconfundível que passou a ser a marca dos Rolling Stones, tá? Numa entrevista com o Mick Jagger, ele disse que a ideia veio dele, do Mick Jagger. Eles estavam lá nos Estados Unidos, passando de carro e viram o logo da Shell. Sem o nome Shell, apenas a concha, né? Então, olha, os Rolling Stones estão precisando de uma coisa assim. Mas passa a ser a pegada pop de Andy Warhol. A genialidade do Andy Warhol já está
nesse novo tipo, já tinham se separado do Oldham, tá? O primeiro empresário deles, que criou, né, a primeira imagem deles, e aqui, com as influências da cultura americana, criam definitivamente a sua imagem pop. E esse zíper funcional, vamos dizer, era um zíper real que estava na capa. Você abriu o zíper, estava lá uma cueca de algodão por trás. Tá? O problema é que isso estava estragando os vinis. Os vinis ficavam lá todos colocados um lado do outro, tal, e esse zíper estava prejudicando a parte, né, onde passa a agulha. Então, nas primeiras prensagens, esse zíper está de lado, ele não está frontal, ele está de lado. Então, pelo menos, o zíper iria estragar a parte central, que não tem problema, onde está lá o label, né, o rótulo do disco. Mas estava estragando, começaram os distribuidores a reclamar, olha, está estragando o vinis, tal, isso daqui, esse zíper real colocado na capa. Stick fingers, né? É claro que eles vão, olha, a genialidade dos Rolling Stones, né? Como eles vão conseguir ser essa espécie de sismógrafo da cultura pop. Aqui, o Emotional Rescue, claro que não dá para colocar o videoclipe aqui, senão derruba a live aqui. Tá, o G. Marques, eu sugiro falar sobre o filme Saltburn. Já falamos sobre o filme, sobre Saltburn, na primeira live desse ano. Que é ambientado num desses castelos britânicos do século XVI. Exatamente, era essas coisas que os roqueiros adoravam, né? De certa forma, acho que os roqueiros queriam ascender a nobreza, né? Alguma coisa assim, né? Nós somos os novos nobres, tal, a pomposidade. Então a gente vai morar nos castelos, palácios do século XVI. Mas o Saltburn, a gente já falou, não sei se é sobre isso a pergunta, mas a colocação a gente falou na primeira live desse ano. Emotional Rescue faz um flerte com funk e a disco music. Tá? Como eles foram se adaptando, né, aos seus tempos, né, foram se atualizando. Isso foi marcante. Como também a música que vai fechar aqui, She's So Cold, né, que vai fechar aqui a nossa live, aqui eles estão flertando com a New Wave, que já estava nascendo. Ali esse videoclipe é de 1980. Já é o primeiro videoclipe em estética MTV. Tá? E já fazendo uma coisa mais, até uma reação ao punk new wave, uma coisa mais orientada à guitarra, uma coisa mais rápida, esperta, não uma coisa bluseira, exatamente, né? Embora ainda eles mantivessem ainda essa marca, mas She's So Cold é uma coisa mais new wave, rápida. E aí a Voodoo Lounge, né? É um outro exemplo, né? Que eles vão assim colocar uma imagem, construir uma imagem da cultura lounge que estava sendo desenvolvida ali nos anos 90, da coisa descolada, da coisa, vamos dizer assim, solta, relaxada, um som solto, relaxado. Isso através do blues, do rhythm and blues, mas de uma forma solta, relaxada, dentro dessa cultura lounge que estava ali se desenvolvendo. E aí do show no Pacaembu, que foi aqui no Brasil, em São Paulo, né? Que também tomei... Só estou falando de chuva hoje. Tomei muita chuva, meu. E começou tarde, quase que foi cancelado. Até então, né? Era a maior estrutura montada para um show ao vivo. Depois foi superada pela Pop Mart do U2. Tá? Em 1998. Aqui, se não me engano, é 1996. A estrutura da turnê Pop Mart do U2 superou a essa da Voodoo Lounge dos Rolling Stones. Então, é isso. Terminamos aqui, então, aqui com os Rolling Stones. Né? Eles testemunharam tudo, todas as mudanças e tentaram acompanhar. E pensar que o Pacaembu está em ruínas graças à privatização, diz o telespectador inconveniente. É lamentável, mais uma final da Copinha
sem o estádio da municipalidade. Já não é mais a municipalidade. Aí fica falando lá, aparece os apresentadores do SPTV. Ah, o nosso Pacaembu não é mais nosso. Acabou, Pacaembu não é mais nosso. Só que eu quero, olha, vingança, assim, ironia, assim, que não existe justiça, existe ironia, é a minha concepção, de que aquilo ali aconteça um monte de show, vira uma arena de show, e vai infernizar a vida daqueles pessoal, daquela pode ser elite, né? Porque eles ficaram ali, a elite paulistana tradicional, ficaram ali, não conseguiram fazer a mobilidade urbana, ficaram presos ali no Pacaembu, né? Não conseguiram fazer a mobilidade urbana, mas que enche o saco deles a privatização. Tá? Muita obra, muito barulho, muita poeira, e depois muito show, muito evento, muito carro, congestionamento, inferniza a vida daquele pessoal. É isso que eu desejo ardentemente, né? Inferniza lá o entorno do Pacaembu. Isso aí, luta de classes, luta de classes dessa forma